Boa tarde, espero que me estejam a ouvir. Desculpem este atraso, mas tem a ver mesmo com a parte tecnológica. É a primeira vez que faço um direto via Facebook. Meu nome é Clara Azulino, sou licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra. Ah, Quando a gente diz que um filho traz muitas mudanças, de facto, na minha vida, a minha filha trouxe muitas mudanças a muitos níveis, e uma delas foi o facto de eu ter mudado a minha vida. Saí da farmácia e voltei a estudar, tirei o curso de naturopatia, sou diplomada em naturopatia e em homeopatia. Além de outras formações, tenho de mesoterapia homeopática, faço hoje em dia também uma parte energética, são as barras de Assex. Não só como sessão, como também dou formação em barras de Assex. Toda uma maneira de nós mudarmos a nossa vida, nós expandirmos a nossa consciência e vivermos mais felizes numa realidade que nós queremos construir, que nós construímos dia a dia sem as marcas do passado ou sem estarmos presos ao passado. E com isto eu introduzo um tema que venho falar com vocês sobre a iridologia. Vou tentar ver se consigo de facto partilhar uh, os PowerPoints. Vamos ver se isto de facto eu queria de facto partilhar. Deixem ver se eu consigo partilhar isto. Estou com alguma dificuldade em partilhar o PowerPoint com vocês, desculpem. Ok. Uhum. Peço-vos desculpa. Eu estou a tentar ver se consigo aqui o ponto para poder partilhar o PowerPoint que tinha selecionado para vocês, mas não estou a conseguir. Ainda não conseguem ver o PowerPoint, pois não? Penso, deixa-me ver as vossas mensagens, mas creio que ainda não estão. Não estão a ver para já o PowerPoint, não é? Bem, vou ter que falar-vos um bocadinho. Há sempre um plano B. Gostava imenso de poder partilhar com vocês. Deixem ver se os organizadores me ajudam a poder colocar o PowerPoint para vocês. Pronto, não vai ser fácil, não faz mal. Eu arranco para o plano B e falo um bocadinho com vocês. Ora bem, o que é realmente a iridologia? A iridologia é uma ciência, uma arte, em que nos fala, nós, a partir da íris, conseguimos fazer-lhe a leitura do seu tecido. Ou seja, de uma forma muito simplista, a iridologia é o estudo da íris, simplesmente. E nós podemos utilizar estes conhecimentos que temos sobre a íris, sobre o seu tecido, portanto, a íris é a parte colorida do olho, é a parte que faz-nos os olhos bonitos, diremos assim, e a partir deste conhecimento que nós temos da íris, nós podemos fazer diagnóstico ou um pré-diagnóstico de todas as condições
não só físicas, como emocionais, como mentais do indivíduo. E quando nós aplicamos estes conhecimentos a nível de diagnóstico, a iridiologia passa a darmos, podemos dar-lhe o nome de íris diagnose. Ok? O objetivo da íris diagnose é, de facto, detectarmos precocemente na íris os sinais que podem sugerir determinadas condições patológicas, como também poderão ajudar-nos a compreender comportamentos e o modo de relação com os indivíduos. É muito interessante quando nós olhamos para os olhos de uma pessoa e conseguimos ver que essa pessoa é extrovertida, é dada para as artes, ou então é aquela, como nós dizemos, a Maria vai com os outros, não é? Podemos ter um bom conhecimento de uma certa matéria, mas se vem outro e nos diz, não, isto não é assim, é de uma forma diferente, eu sigo aquele caminho. E isso também a ERAS nos consegue dar, e pelo menos alertarmos a pessoa que ela tem esse comportamento, por vezes as pessoas nem têm essa noção. Portanto, a IRIS vai nos ajudar, de uma certa forma, a complementarmos dentro de todas as terapias naturais de uma forma holística, vemos o olho como uma parte no todo, ajudar-nos a complementar outros pré-diagnósticos, diagnósticos que nós vamos fazendo. Está bem? Portanto, há coisas que a íris em si, essas marcas, estes sinais que nós vamos apercebendo que a íris tem, vão nos ajudar a perceber alterações do organismo a nível orgânico, ao nível metabólico, a nível nutricional, ao nível hormonal, mesmo a nível do sistema imunológico e situações, como disse atrás, nervosas, emocionais e psíquicas. A íris diagnose, portanto, o diagnóstico através da íris, permite-nos, em determinado momento, percebermos a constituição do indivíduo. Se este indivíduo tem uma constituição no nível geral, quando falamos de uma constituição geral, estamos a relacionar-nos dos órgãos ou setores orgânicos que estão com problemas, são tais chamados órgãos de choque. Aqueles em que a pessoa já nasce com eles um bocadinho deficitários, mais fracos e são órgãos de menor resistência, ou seja, são aqueles que em situações patológicas são os primeiros a serem atingidos perante algum estímulo nocivo. E depois também permite-nos determinarmos as constituições parciais do indivíduo. Ok? Portanto, num lado, questão geral, vemos as densidades da fibra. Se nós olharmos para um olho com alguma proximidade, há olhos, eu tenho pena de não conseguir vos mostrar as fotografias, há olhos que são muito abertos. Às vezes a gente até vê na televisão umas publicidades com os olhos de várias cores, assim, parecem umas flores, não é? E são olhos lindíssimos, isso não ponho em dúvida. E muitas vezes, quando eu olho para aqueles olhos, digo, coitadito, este precisa de muita ajuda para recuperar a situação que tem. E é isso que funciona na ideologia, é nós chamarmos a atenção das pessoas das suas fraquezas, está bem? De chamar a atenção do calcanhar daqueles, daquela pessoa, diremos assim, para ele ter cuidado, porque sabemos que é por aí que ele vai adoecer mais facilmente. Nós, a nível do olho, a nível da íris, também nos permite determinarmos a evolução patológica de determinado estado, ou seja, se a pessoa está no estado agudo, se a doença está no estado subagudo ou já está no estado crónico, tudo dependendo da coloração e da forma como se apresentam alguns sinais na íris em termos de profundidade. Está bem? O diagnóstico da íris, temos de ter atenção, como vos disse, não é um diagnóstico, ou seja, não podemos considerar que vermos, por exemplo, um sinal ao nível do fígado e dizermos que tem um problema muito grave no fígado, tem um tumor no fígado. Não, não é nada disso. Tem mais a ver com a tal resistência que a pessoa terá em determinado local, em determinado órgão, em determinado tecido. Portanto, este é um método experimental, é feito com base numa lupa, ou uma máquina fotográfica, ou aparelhagens muito mais sofisticadas utilizadas em oftalmologia. É um método preventivo, como vos disse, ajuda-nos a
chamar a atenção às pessoas daqueles órgãos mais sensíveis é uma ferramenta que nos permite detectar desequilíbrios no organismo e, como sendo um método experimental, um método prático, temos também algumas limitações. Estas limitações têm a ver com aquilo que a íris nos pode revelar e aquilo que a íris não nos pode revelar. A íris pode nos revelar, por exemplo, a tal resistência dos órgãos, das glândulas, dos tecidos. Pode então dizer-nos se a pessoa é ou não mais resistente a determinadas doenças. Reparem que há aquela situação do marido e da esposa, em que a esposa, coitadinha, é muito doente, é muito sensível e como ela sabe que é muito doente, vai-se cuidando, não é? Enquanto que o marido é daquelas pessoas muito fortes, mas depois é a mulher que vai enterrar o marido. Quantas vezes isso não acontece? Portanto, como o marido é tão forte, aguenta tudo, nunca está doente, quando lhe acontece alguma coisa, ele é que vai primeiro. Estão a perceber? Portanto, é esta chamada de atenção que nós temos que dar. É dar atenção, de mesmo esta constituição forte ou fraca que a pessoa tem, é sempre um calcanhar daqueles, e é aqui que nós vamos abordar mais a pessoa e tentarmos transformar a situação em algo que a pessoa consiga recuperar-se e ter uma boa saúde. A íris, ou o estudo da íris, permite-nos detectarmos locais de inflamação do organismo e esta inflamação, este estado de inflamação, também relacionado com a atividade de alguns tecidos ou de alguns órgãos. É muito comum e é fácil de nós olharmos nos olhos de alguém e verificarmos se a pessoa tem ou não má circulação, por exemplo, não é? E as pessoas até acham que nós estamos numa visão extraterrestre, conseguimos ver mais além. Há sinais da íris que, de facto, ao olho nu, que nos permitem determinar, por exemplo, se a pessoa tem má circulação. E este nível de circulação vai também afetar alguns órgãos, também de uma forma geral. Permite-nos também este diagnóstico verificar a força ou o esgotamento nervoso. Permite-nos detectar, isto é muito fácil, até mesmo olho nu, nós conseguimos verificar a acumulação de toxinas no organismo. Okay? E isto, quando eu vos disse, quando a gente vê um olho azul, por exemplo, muito bonito, e depois no centro um bocado castanho amarelado, parece uma flor, isto são sinais de toxinas no nosso organismo que estão sendo acumuladas pelo sistema digestivo e não conseguem ser eliminadas. O aparelho digestivo, já agora, é um dos aparelhos mais fáceis de nós vermos a nível da íris. E dá-nos muitas indicações. Uma delas, por exemplo, é as distensões ou condições de espasmo que acontecem no intestino. Conseguimos também, de uma forma, determinar se existe ou não colapso intestinal, principalmente a nível do cólon transverso, acontece em algumas situações. Permite-nos também determinar a nível digestivo a assimilação ou absorção de nutrientes. Isto devido à sua relação, como eu digo, é muito fácil determinarmos locais do sistema digestivo na íris e está relacionado depois com o sistema nervoso, que vou falar um bocadinho mais à frente. O que é que nós não podemos ver na íris? E aqui é preciso, assim, a íris não é uma bola de cristal, por muito que seja o espelho da alma, como se costuma dizer, ela não é uma bola de cristal, nem tudo nós conseguimos ver. Portanto, como eu disse no início, não é um método diagnóstico, é sempre um pré-diagnóstico, é uma determinação das sensibilidades dos tecidos ou de órgãos no organismo. Não conseguimos, então, diagnosticar doenças, não conseguimos perceber qual é o sexo do doente ou do paciente. Assim, por vezes, se tivermos alguma fotografia e que nos envia uma fotografia, se realmente tiver rímel, pressupomos que seja uma mulher, não é? Mas hoje em dia isto, tanto é assim, agora é indiferente em termos sexuais, não conseguimos saber ou determinar intervenções cirúrgicas que a pessoa tenha sido submetida. Não conseguimos saber também pela íris o número de órgãos com que a pessoa nasceu ou que a pessoa possui. Está bem? Há pessoas que nascem só com um rim, a íris não nos diz se a pessoa tem um rim ou se tem dois rins, está bem? Portanto, há coisas que não nos diz. Outra coisa que nós não conseguimos perceber pela íris é o estado de gravidez.
não conseguimos saber a presença de um tumor, o seu tamanho, podemos ter sinais de degeneração de tecidos, mas não quer dizer que estejamos na presença de um tumor. Também não conseguimos saber se a existência de hemorragias com sua localização, como também não conseguimos determinar se os sintomas que as pessoas possuem estão relacionadas com a medicação que as pessoas façam, portanto, efeitos secundários de medicamentos, ou são sintomas causados por uma determinada patologia. Os medicamentos provocam efeitos secundários e que seriam também poderá ser uma ação principal ou direta, ok? No entanto, nós não conseguimos saber ou distinguir estes sinais e sintomas de medicamentos ou de patologia. O olho foi sempre uma fonte de curiosidade, já desde a antiguidade. Sempre levantou muita curiosidade, a beleza, não é? O misticismo, o que é que os olhos, não é? Os olhos falam, não é? Muitas vezes nós dizemos, como eu disse atrás, são o espelho da alma. E em termos da história da iridologia moderna, surgem um nome principal que é que nós dizemos que é o pai da iridologia e chama-se Ignaz von Paisley. É um húngaro que aos 10 anos de idade, ao brincar no quintal, no jardim, apercebeu-se de que tinha um mocho que estava preso numa rede e ele foi ajudar o mocho a sair ou desprender-se da rede. Ao fazer esta ajuda, ao ajudar o mocho, apercebeu-se de ter partido a perninha do mocho. E ao ter partido esta perna, apercebeu-se logo de imediato que havia um sinal na íris no mocho. Agarrou no mocho, foi tratado o mocho e, à medida que curava a pata, apercebeu-se que essa mancha que ele tinha-se apercebido na íris do mocho ia desaparecendo. Está bem? Esta é uma história que contam sobre o início da iridologia. Hoje em dia dizem que é uma lenda, de facto, isto não aconteceu. No entanto, este Pexley, de facto, seguiu o rumo da medicina e aprofundou os conhecimentos de iridologia e trabalhou muito a nível da iridologia. É a ele que se deve, de facto, muitos dos conceitos que nós hoje temos sobre a iridologia. No entanto, é nos Estados Unidos, com o nome de Bernard Jensen, que a iridologia tem um outro rumo. Ele é, de facto, responsável pelos estudos da constituição do indivíduo, portanto, em que nós olhamos, de facto, para esta tal justiça da resistência que nós temos a patologias, ou então em termos parciais, que órgãos ou tecidos estarão mais afetados ou mais sensíveis. Há outras, a nível da iridologia, há outras vertentes ou outras escolas que estudam a iridologia. Por exemplo, a escola alemã baseia-se a nível da cor da íris para nos dar o estudo da biotipologia do indivíduo, ou seja, ao nível das funções orgânicas e psíquicas relacionadas com a cor da íris. Por exemplo, temos também um outro método, chama-se RAID, em que é de um norte-americano também, o Danny Johnson, e que estuda as áreas mentais e psíquicas do indivíduo através da íris. Portanto, há muitos outros métodos. Normalmente nós seguimos muito a escola do método Jensen, portanto, em termos de algo mais físico, ao nível de estudo dos tecidos da íris, percebermos o tipo de constituição que a pessoa tem e qual a evolução que pode levar a determinadas sensibilidades nestes tecidos. E tudo desta iridologia, muita explicação vem, como vos disse atrás, de uma relação que existe da iridologia com o sistema nervoso. E como é que isto se procede? Todo o segredo está na embriologia, a partir da fecundação, no desenvolvimento dos tecidos corporais, portanto, do embrião e mais tarde do feto. Todos estes tecidos, ao desenvolverem-se, vão ter uma semelhança, ou seja, todos têm um ponto comum relativamente ao olho, com o desenvolvimento do sistema nervoso. Nós dizemos mesmo que o olho é
é a vaginação do cérebro. Portanto, a partir dos tecidos que mais tarde vêm dar origem ao cérebro, é aí que se vão formar os olhos e esta relação dos tecidos da íris, em particular com o sistema nervoso, estão muito próximos devido à sua origem embrionária. O tecido da íris tem uma parte de origem realmente das camadas de tecidos que vão dar origem ao sistema nervoso e, por outro lado, das camadas de tecido que vão dar origem à articulação, aos tecidos conjuntivos, ou seja, tudo, a parte muscular, a parte dos vasos sanguíneos, tudo relacionado com a parte orgânica. Então, como é que se comunica, como é que nós temos, de facto, sinais do olho que me dizem como é que o meu organismo está? É porque o olho ou a íris, funcionará como um microsistema, tal como acontece com as mãos, tal como acontece com o pé, tal como acontece na orelha, em que nesta parte do corpo nós iremos ter uma representação do corpo como um todo. E, portanto, eu consigo ver, utilizando mapas próprios, consigo perceber os sinais que estão no tecido da íris que topograficamente corresponderão a um determinado órgão ou a um determinado sistema. Tá? O que vai acontecer aqui é que o órgão da comunicação via nervosa até os centros centrais do sistema nervoso e o sistema nervoso central, tal como está ligado à íris pela mesma origem embrionária, vai dar essa informação à íris. E a íris irá ter um comportamento particular, movimentando ou alterando as fibras da íris, que para nós iridologistas nos tem um significado. Aqui entrará muito, tal como a íris, aquele sinal que acontece na íris terá também uma informação ao sistema nervoso central e depois será comunicado aos órgãos. Isto é muito particular para as pessoas que fazem cirurgia, principalmente lente intraocular, em que esta lente é fixada na íris. E a fixar na íris, aqueles pontos onde são feitos pontos de inserção da lente, poderá mais tarde levar a algum problema àquele órgão. É a mesma história quando a gente faz reflexologia, quando quem faz auriculoterapia, portanto, aquele toque naquele ponto determinado do pé ou da orelha vai transmitir este reflexo ao órgão correspondente. A nível da íris, o sistema nervoso vegetativo, o sistema nervoso autónomo, simpático e parasimpático, é um dos maiores responsáveis por estas alterações. Portanto, alterações parasimpáticas ou simpáticas irão ter uma consequência ao nível do comportamento das fibras, ou comportamento dos vasos sanguíneos que irrigam a íris ou a coroide, que é outro tecido, outra estrutura próxima da íris, e que vão alterar, em termos de sinais, em termos de contrações musculares da própria íris e que para nós permite-nos determinar algum tipo de sensibilidade ou de sistemas que estão afetados. Posto isto, a íris então comunica de uma forma nervosa com o organismo, possibilitando que a ela lhe cheguem todas as impressões dos órgãos, isto com exceção quando esta condução nervosa, esta mensagem nervosa, é interrompida por meio de anestesias. Por isso é que nós não conseguimos verificar na íris, portanto, por diagnóstico da íris, não conseguimos verificar intervenções cirúrgicas. O que nós conseguimos verificar são a cicatrização do órgão ou do local onde foi feita a cirurgia, mas após terminar o efeito da anestesia. Está bem? Porque a anestesia vai impedir que haja comunicação nervosa entre o órgão e o sistema nervoso. Por isso é que a pessoa não sente dor, não existe. É como se aquela zona não existisse. E, portanto, como não há comunicação entre o órgão e o sistema nervoso, também não vai haver comunicação do sistema nervoso com a íris.
Está bem? A partir do momento que a anestesia deixa de se fazer, deixar de fazer efeito, então volta outra vez a condução nervosa do órgão ao sistema nervoso, e, portanto, o sistema nervoso vai ter atenção que aquele órgão tem uma hemorragia, tem uma cicatriz, tem um corte, tem uma inflamação, e essa informação é passada depois para a íris. Então, na íris vai haver alterações do seu tecido. Como vos disse, nós temos mapas em que nos detectam, ou seja, conseguem nos dar topograficamente os diferentes órgãos ao nível da íris, para facilitar o nosso trabalho em termos de determinar qual é a zona do organismo que tem problemas, que está com sensibilidade, que são zonas mais fracas ou mais fortes, está bem? E nos ajudarão no nosso trabalho de facto. Agora a questão é que as pessoas perguntam as cores das íris. São de facto muito, algumas íris são fantásticas. Agora, o que é que vocês pensarão? Quantas cores de íris nós temos? Quais são as cores básicas da íris? Portanto, há pessoas que apresentam muitas cores, não é? Mas quais serão as cores básicas de íris? Por muitas cores que a gente pensa que existem, não é? De facto, só existem duas cores da íris. Só existem íris azuis e só existem íris castanhas. A íris azuis, e portanto, esta cor da íris tem a ver com a quantidade de melanina que existe nas camadas de tecido da íris. Quando temos pouca quantidade de melanina na camada da íris, nós iremos ter olhos azuis. E o olho azul tem o mesmo efeito, isto para vocês entenderem, o interior do olho, a zona da retina, é uma zona negra, tem uma cor roxa escura, quase negra. E quando temos pouca melanina, o efeito do olho azul tem a ver a mesma coisa quando nós olhamos para o céu. Nós olhamos para o céu e vemos o céu azul, mas de facto o fundo é preto, não é? O universo todo é preto. Portanto, acontecerá o mesmo com a íris. Nós olhamos para o olho, o que nós vemos é a tal reflexão da luz como se fosse um fundo preto. Ao contrário, no olho castanho, nós temos uma grande concentração de pigmentos de melanina no estroma da íris, portanto, no tecido da íris, o que nos permite ter a tal cor castanha. Agora vocês perguntam, então, e as outras cores? Eu tenho olhos verdes, eu tenho olhos cinzentos. O olho verde normalmente é uma combinação de toxinas devidas aos nossos pais, portanto, trazemos material tóxico, entre aspas, dos nossos pais no entanto, quando nós fazemos, mesmo quem tem olhos azuis ou olhos castanhos claros, de verão, dizem, ai, meus olhos de verão mudam, deve ser do sol. Não é do sol, é que normalmente nós de verão temos uma alimentação mais desintoxicante, mais leve, e portanto os olhos, o organismo, de forma natural, vai se desintoxicar. E ao desintoxicar-se vai modificar a cor do olho. Ok? Mas nós temos uma base azul ou uma base castanha. Mesmo o olho verde, quando entra um processo de desintoxicação, acaba por modificar ligeiramente a cor. Claro que nós temos olhos cinzentos muito típicos de pessoas de terceira idade, com a idade, tem a ver realmente com um desgaste do próprio tecido, a diminuição da concentração de melanina nesses tecidos, está bem? Os olhos pretos têm uma questão hereditária muito forte também, e depois põe-se a questão dos bebés. Que cor têm os olhos dos bebés? Tem pena vocês não verem que tinha aqui fotos muito giras dos bebés, como é que são os olhos dos bebés, não é? Eles mudam tão facilmente os olhos. Quando nascem têm uma cor e depois modificam os olhos. Normalmente a cor dos olhos dos bebés vão modificando até os primeiros 8 meses. A partir dos 8 meses eles ficam com a cor definitiva dos olhos. Bem? Ao nível deste sistema de diagnóstico do tecido da íris, portanto, a iridologia ou iridodiagnose é feito a qualquer pessoa. Nas crianças, só deverá dar-nos informação válida a partir dos 6 anos, porque até os 6 anos, tal como todo o organismo da criança vai se desenvolvendo, atinge uma ligeira maturidade nessa altura e, portanto, a partir daí, nós conseguiremos ter sinais verdadeiros, poderei dizer,
para fazermos um tal pré-diagnóstico, uma observação mais atenta da íris da criança. Posto isto, termino a minha apresentação. Espero não vos ter amassado muito e se quiserem fazer alguma pergunta, estejam à vontade.